Porque não se iluda, queridos. A palavra de Deus nos ensina: olha, buscai o Senhor enquanto se é possível achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Não se iluda em achar que Deus sempre vai estar à sua disposição, porque haverá um dia que algumas pessoas procurarão a Deus e não encontrarão a Deus. Então te apresse a buscar Deus, porque hoje é a noite que Deus tem te falado e tem preparado o teu coração para ter esse encontro real com Ele. Existem pessoas que vivem dentro da igreja, mas já está com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza, o complexo de santidade, verso rejeitos marginalizados. Esse jovem estava encorado orgulhosamente em sua religiosidade, arrotando uma sandice discriminatória. Só ele presta. O pai e o irmão estão debaixo de suas acusações mais veementes. Os outros não tinham valor, só ele era importante, só ele era melhor. Sua mágoa, irmão, começa de repente a vazar, de repente começa a brotar. Para ele que erra, não tem a chance de se recuperar. Para esse jovem, no vocabulário dele, não tem a palavra, não existe a palavra perdão. Na sua religião não existe a oportunidade de restauração. Para ele pegou o inferno, para ele pegou perdição, pronto. Sua religião é radical. Ele se sentiu injustiçado pelo seu pai, acusa o seu pai de ser injusto com ele, porque o seu pai perdoou o seu irmão. Na religião dele não existia mais espaço para a misericórdia, só existia espaço para o ódio, para a mágoa, para a amargura. Cuidado, queridos, com o cristianismo e com o evangelho que você tem praticado. Cuidado! Ele não perdoa, nem restaura o relacionamento com o seu irmão. Nós vamos observar no versículo 30 que quando ele se refere ao seu próprio irmão, ele diz: esse teu filho. Ele não diz o meu irmão, mas ele fala: olha, esse teu filho gastou dinheiro com meretrizes, e agora você o recebe com festa, agora você o recebe com alegria, enquanto eu trabalho há tantos anos, de dia à noite, e você nunca me deu um ouvido para comemorar com os meus amigos. Ele não se refere ao filho, ao seu irmão, ao filho como seu irmão, e sim como o teu filho. E a Bíblia nos diz, queridos, que aquele que não ama o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que não ama o seu irmão, até agora está nas trevas. Isso é verdade. Porque é muito fácil amarmos quando a pessoa que nós amamos é do nosso meio social. É muito fácil amarmos, queridos, quando as pessoas que nós amamos são pessoas da mesma classe social, são pessoas que falam a nossa mesma língua. Mas eu quero ver você amar os marginalizados. Eu quero ver você amar aqueles que estão alheios à sociedade, aqueles que estão à margem da sociedade. Eu quero ver você amar aquele que literalmente pisa no seu carro. O ódio que ele sente pelo seu irmão não é menos grave, queridos, que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. O pecado de não amarmos o nosso próximo não é menos grave do que qualquer pecado moral que nós conhecemos na sociedade. Mas nós consideramos pecados morais. Nós consideramos erros graves. A Bíblia nos diz, queridos, sobre 3 pecados na área da imoralidade. Observe, a Bíblia fala sobre apenas 3 pecados na área da imoralidade. Enquanto, para falar do pecado da mágoa, do ressentimento e da ira, a Bíblia nos fala sobre 9 áreas. Observe, sobre o pecado na área da imoralidade, a Bíblia fala apenas 3. Enquanto sobre ira, ressentimento, ódio, a Bíblia aponta 3 vezes mais. 9, o triplo. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral
quando eu não amo. Eu costumo dizer outro dia, eu preguei lá na minha igreja. A igreja é maneira de falar, igreja de Jesus. E eu preguei sobre amor. E hoje se tornou banal falarmos que amamos, né? Não é isso? Os jovens que digam aí, né? Começa a namorar hoje, amanhã eu te amo. Mensagem de texto, amo meu amor, né? Amo meu amor. Banalizamos. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu esperei. Todo dia dava vontade de falar para ela que eu amava, mas eu falei, não falava, de repente não amo, quero ter certeza. Eu esperei. Quando deu mais ou menos uns 7 ou 8 meses, eu falei, agora eu tenho certeza. Já era noivo, eu estava prestes a casar, eu falei, agora eu vou dizer. E eu disse que amava. Porque nós banalizamos um termo tão importante. E não amamos de fato e de verdade. Ou não praticamos. Porque queremos amar não é falarmos, mas é praticarmos. E demonstrarmos no dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio social, que de fato amamos o nosso próximo. O ressentimento desse filho o isolou do seu pai. Quando a pessoa guarda esse ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde também a comunhão com o pai. Queridos, não adianta. Se eu não amo meu próximo, eu me afasto de Deus. Se eu não amo meu irmão, eu também não tenho comunhão com Deus. Não existe comunhão com o pai se eu não tenho comunhão com meu irmão. Eu preciso primeiro ter comunhão com meu irmão, para que desta forma eu esteja habilitado a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o meu papai querido. Ele se recusa a entrar, ele fica de fora da celebração, mergulha-se num caudal de amargura. Jesus nesta noite está te convidando a participar da festa. Jesus nesta noite está te convidando a ser presença especial dessa festa. Aleluia. Jesus está dizendo que essa festa sem você